porque eu não consigo aplicar a comunicação não violenta na prática. Muitas vezes a gente se depara com a comunicação não violenta, entende a teoria, assiste vídeos, mas na hora de colocar ela na prática, o negócio não funciona. Então hoje, eu aqui, Dani Rafael, da equipe Colar, junto com a Letícia Penteado, Pedro Consorte, Paula Rocha, vamos falar sobre esse tema que é tão desafiador e que muitas vezes acontece com as pessoas que estão começando a estudar a comunicação não violenta. Então, se você está aí nessa trajetória, nessa jornada de estudar a comunicação não violenta, não perde essa live porque a gente vai falar tudo o que acontece. E a Leu, o Pedro, a Paula. Vamos ver se eles estão chegando. Vão se achegando aí. Vocês sabem, né, que essa live é bem participativa. Então, se você tiver uma pergunta em relação a isso, se quiser comentar, a gente adora quando vocês participam da live aí. Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos aí, Lê, Paula, Pedro. Tudo bem? Bom, esse é um tema, gente, que é assim, quando você vai fazer um workshop de comunicação não violenta, vai fazer um curso de comunicação não violenta, ele é um dos primeiros que aparece. A pessoa vai lá, começa a estudar a CNV e aí volta meio frustrado, né? Volta frustrada porque a hora que ela entende aquela teoria, ela fala: "Nossa, encontrei agora a chave do tesouro da comunicação. Tudo vai fluir. Eu vou fazer os 4 passos da comunicação não violenta e vou conectar com todo mundo agora. Vou fazer uma escuta empática e vai rolar." E muitas vezes o que acontece é que você vai lá no seu dia a dia, faz uma devolutiva empática, e o que acontece? A pessoa te responde de um jeito que você não queria. E aí, essa e outros desafios aí do estudo da comunicação não violenta e da prática, a gente vai falar aqui hoje. Então, eu queria saber quem quer começar e aí eu começo com uma provocação assim, ó, na sua opinião, por que que as pessoas não conseguem aplicar a comunicação não violenta? Quem tá afim de pegar essa bola aí? Eu tenho uma boa teoria, hein? Tem? Então vai lá, Paula. Essa boa teoria é exatamente isso. É, Quando a gente começa a aprender a comunicação não violenta, usualmente as pessoas tentam aprender e praticar da mesma forma com que a gente aprende outras, outros conhecimentos na nossa vida. Como é que a gente faz, né? A gente vai para a escola. Aí as pessoas, né, geralmente professores e professoras, passam o conhecimento para a gente absorve inquestionadamente aquele conhecimento de uma forma bancária, como diria Paulo Freire. Aí aquele conhecimento agora, né, está ali dentro da gente. E aí a gente pode partir para a aplicação desse conhecimento depois que a gente já pegou bastante teoria. Na comunicação não violenta, não tem como a gente fazer dessa forma. Não tem como a gente tentar simplesmente estudar a teoria, simplesmente tentar ler livros, ver vídeos, ler artigos de outras pessoas, e aí a gente querer, a partir disso, aplicar. Não tem como. Não tem como, porque a prática ela é mais importante do que a teoria. Esse lugar que entra a comunicação não violenta, ele não pode ser suprido simplesmente por você ter formas passivas de apreender esses conhecimentos. Você precisa praticar ativamente. E aí tem vários exemplos, né, várias analogias que a gente faz com outras coisas da vida que são essenciais de você praticar ao mesmo tempo que você está aprendendo, mesmo que você vá errando no caminho. Uma delas é a bicicleta. Não tem como você ler um livro e aprender a bicicleta na teoria. Você tem que subir na bicicleta, você vai usar rodinha no começo,
você vai cair, vai ralar o joelho, mas uma hora você vai conseguir sentir como que magicamente que aquilo está acontecendo, que você está andando na bicicleta. Parece meio do nada, parece que uma hora o cérebro entende. E aí eu acho que é uma boa analogia com a comunicação não violenta, que para mim foi meio assim também. Tinha teoria, uma hora, quando eu vi, deu aquele estalo, nossa, está acontecendo. Alguma coisa mudou aqui dentro. Toda aquela quantidade de teoria, quando ela começou a ser praticada, ela começou a fazer mais sentido. Ela começou a realmente se incorporar na forma com que eu estava me relacionando. E aí, essa comunicação conseguiu se transformar. Acho que essa é uma possibilidade, né? Que a gente tenta aprender a comunicação não violenta da mesma forma que a gente tenta aprender outras coisas acadêmicas. E não a comunicação não violenta é um aprendizado artesanal. Né? É como você aprender a fazer crochê, é como você aprender a nadar, é como você aprender a andar de bicicleta. Faz sentido por aí? E Acho que a Lê queria pegar a você bola. lê? Conta pra gente. Não, eu estava ali logo no começo, né? Mas porque eu vejo o silêncio, eu quero já cobrir. Mas posso ir. Gostei muito disso que a Paula falou, né? De da gente se envolver num aprendizado mais de fazer e se jogar. Acho que a comunicação não violenta nesse aspecto é como aprender uma língua, né? Você não começa estudando gramática, você começa experimentando ouvir, experimentando falar, experimentando ler, experimentando escrever, mais ou menos nessa ordem, né? Então, experimentando, né? E sempre vivenciando, porque é uma coisa que se estabelece no nosso encontro com a gente, no encontro com outras pessoas. Então, você fazer aquilo com o livro não é a mesma coisa que você fazer isso praticando junto com outra pessoa, ou enquanto aquilo acontece, mesmo que esteja dentro de você. Você precisa parar e tentar praticar. Você pode tentar praticar só com você, mas é uma das primeiras coisas. Por que a comunicação não violenta? Porque eu não consigo aplicar a comunicação não violenta na prática. A primeira coisa, você tem apoio? Porque na minha vida, a minha dificuldade de aplicar a comunicação não violenta na prática vinha da minha falta de apoio. A gente tem essa ideia de que eu quero tanto ser empática e não consigo, porque eu fico gritando, porque eu sou muito explosiva, porque eu sou muito geniosa, porque eu sou muito briguenta, porque eu sou muito... Não tem nada a ver com isso. Na real, o que acontece com você é simplesmente você está cansada, ou você está sem empatia para você, está sobrecarregada, está tensa, está com fome. Enfim, tem alguma coisa acontecendo que está dificultando que você tenha empatia, que você consiga se ouvir e ouvir as outras pessoas. É aquela história dos cachorros latindo, né? Você vai lá e tipo, é como se alguém tocasse a campainha e todos os cachorros fossem latir no portão e você não consegue escutar quem está lá fora. Você tem que conseguir acalmar esses cachorros. E muitas vezes você não vai conseguir fazer isso sozinho. Muitas vezes, muitas vezes. Por quê? Porque a gente não é feito para lidar sozinha com essas cachorradas todas nossas. A gente não é feito para lidar sozinho com o nosso mal-estar. Nós evoluímos em bando. Nós somos seres humanos. Seres humanos são sociais e são sociáveis. A gente precisa de gente. E a gente precisa conversar com outras pessoas. Né? Então, muitas vezes, a maior dificuldade de aplicar a comunicação não violenta na prática da vida, do dia a dia, vem de uma tentativa de querer ter empatia com outras pessoas lá fora, sem ter empatia para você o suficiente. Sem receber de outras pessoas. Sem querer estar vulnerável para outras pessoas. Porque para você buscar escuta, você precisa se vulnerabilizar, você precisa falar de você. E isso é um pouco assustador. Então, é muitas vezes mais fácil a gente escutar outra pessoa do que a gente se permitir escutar. E às vezes a gente está precisando disso. Empatia é coisa que transborda. Não nasce lá fora. Você precisa se preencher para ela chegar ali. Então, você se preenche, acalma os cachorros que estão latindo aqui dentro da sua cabeça. E aí você vai conseguir escutar as pessoas lá fora. Você vai conseguir se escutar melhor também, né? E outro ponto é assim, que também acontece muito. Eu não sei com quem as pessoas, né? Tipo assim, depende de onde as pessoas aprendem comunicação não violenta, o tipo de curso que fazem. Muitas vezes elas acabam ficando com uma ênfase muito grande nas palavras que elas usam. O foco fica muito no jeito de falar, numa determinada construção, em usar uma fórmula que começa com quando eu vejo as roupas no chão, eu me sinto com raiva porque eu queria mais colaboração. E isso não
conecta com as pessoas sempre, porque é uma coisa meio esquisita. Uma pessoa tipo, mãe, você tá tendo um treco? Né? Então, assim, e a pessoa coloca mais ênfase nessa fórmula e no jeito de falar e nas palavras do que na postura. A comunicação não violenta é, antes de tudo, um olhar. É um olhar para você, para as outras pessoas, para o mundo. É um olhar que busca a conexão. É um jeito de estar nas relações. Por isso que muitas vezes é muito mais empático você estar com uma pessoa de verdade em silêncio do que encher ela do que a gente chama de palpites empáticos. Ah, você está sentindo isso? Ah, você está pensando aquilo? Não sei o que, como se fosse um bingo que você está tentando acertar. O objetivo não é acertar, é acompanhar, é estar junto. Né? É conseguir olhar para essa pessoa desse jeito. Às vezes, dentro de um conflito, você não vai conseguir modificar o que você está falando, mas você consegue estar presente com o que você está sentindo e perceber que essa pessoa também está sentindo um mundo de coisa. E naquela hora não te vem nada para dizer, mas você está ali presente. E isso já é comunicação não violenta. Né? Então, enfim. Outras coisas também poderiam ser ditas, mas eu vou deixar aqui porque quero ouvir mais do Pedro e da Dani também. Bom, essa questão dos 4 passos da comunicação não violenta que vocês já falaram aí, eu acho que é um ponto que vale a pena olhar. Por quê? Talvez algumas pessoas que estejam, né, ouvindo a gente não conheçam os 4 passos. O que é grosseiramente essa história de 4 passos? É uma coisa que foi se configurando aí na comunicação não violenta, no compartilhamento, né, da comunicação não violenta, uma reflexão que o Marshall Rosenberg teve sobre alguns processos aí de diferenciação e componentes que seriam interessantes da gente ter consciência, né? E isso foi sendo interpretado e sendo espalhado no mundo como 4 passos. 4 passos, então você imagina, você vai dar 4 passos e você vai chegar em algum lugar, né? Dependendo de como você interpreta essa história de 4 passos, você vai achar que esses 4 passos vão garantir alguma coisa. Então, eu acho que é importante assim pensar. Se são 4 passos, são 4 passos só para te ajudar a ter uma estrutura para você tentar pensar diferente. É quase como se fosse uma muleta que você vai usar, né? Uma rodinha da bicicleta que você vai botar ali só para você começar a imaginar como é que você pode pensar diferente, se expressar de uma forma diferente. Mas não são 4 passos para você botar na prática, nas suas conversas do dia a dia, no sentido de garantir que, se você der esses 4 passos, a pessoa vai concordar com você, vai fazer aquilo que você gostaria que ela fizesse. Quais são esses 4 passos? Então primeiro você vai fazer uma observação, depois você vai falar como você está se sentindo, depois você vai falar das suas necessidades e, por último, você vai fazer um pedido. Grosseiramente é isso. Isso são 4 passos que você pode usar como exercício, mas no mundo real não é assim. Né? Então, se você pensa, não consigo aplicar a comunicação não violenta na prática porque eu não estou conseguindo fazer com que meus 4 passos resultem em as pessoas fazerem aquilo que eu quero que elas façam, eu acho que tem uma questão aí de entendimento dos 4 passos. Os 4 passos não servem para isso. Né? Os 4 passos servem como um exercício que muitas vezes você vai fazer individualmente, você nem vai falar exatamente assim com a outra pessoa. Eu lembro uma vez que eu fui dar um workshop de comunicação não violenta, e aí no final do workshop teve um rapaz assim que falou: nossa, agora eu entendi essa história de 4 passos, porque eu tinha aprendido que a gente devia fazer esses 4 passos e pronto, e as pessoas iam responder de uma forma positiva aquilo que eu tinha falado, né? E aí no meu workshop ele viu esses 4 passos mais como um processo de diferenciação, de ampliação de consciência, né? De desenvolvimento dos recursos. Então, já queria começar falando dessa história de 4 passos, porque isso é clássico, vocês vão ver isso em vários lugares, mas dependendo de como você interpreta esses 4 passos, você vai
dar com a cara na parede um pouco, né? Porque esses 4 passos não garantem resultado, mas eles te ajudam ou podem te ajudar a desenvolver uma musculatura e começar a pensar de outro jeito, começar a pensar em outro jeito de pensar, né? Como é que eu posso pensar diferente? Onde é que eu posso botar o meu foco? Né? Com a comunicação não violenta eu aprendi que existem vários jeitos de pensar. Acontece um conflito, antes eu nem sabia que tinha vários jeitos de pensar, eu simplesmente reagia. Hoje em dia eu posso pensar assim, peraí, como é que eu estou pensando? Porque dependendo de como eu estou pensando, eu tenho mais chances ou menos chances de ter um diálogo construtivo. Né? Diga lá, Dani. Tem uma pergunta aqui que eu vou pegar daqui a pouco, que é sobre adolescentes, mas eu vou só fechar esse raciocínio aqui do porquê que a gente não consegue aplicar a comunicação não violenta na prática, pela minha visão, porque tem uma coisa que eu acho que é super importante, que eu percebo assim, quando as pessoas estão chegando na comunicação não violenta, que é perceber que as relações, elas têm uma certa dinâmica. E essa dinâmica, ela é assim, a gente entra muito fácil no jogo do certo e do errado, né? Então tem uma discussão, tem uma coisa que eu não concordo, um fala eu tô certo ou tô errado, a gente entra nessa dinâmica. E aí as pessoas começam a entrar em contato com a CNV, a perceber que, olha, está acontecendo essa dinâmica, ela consegue pescar isso. Só que ela não consegue, ela consegue parar o que ela fazia antes, né? Ah, não, não quero mais entrar nessa dinâmica, ela decide isso. Só que aí ela não sabe como ela deve agir. Ela não sabe, tá, e agora? Eu falo que dá aquela tela azul, né? Eu não sei o que fazer, eu não quero fazer o que eu fazia, mas eu também não sei o novo caminho. Isso sempre acontece quando as pessoas estão entrando na CNV, na minha percepção, assim, de curso. E aí é muito legal porque eu acho que ter essa percepção, e assim, como a gente está num mundo onde a gente quer ver o resultado rápido, onde até o processo de aprendizado, que para mim é um processo lento, a gente quer ver o resultado rápido, a gente fica com essa frustração de não funciona, não consegui. Mas a gente não percebe e não celebra que teve já um passo nessa percepção. Já teve para mim, já tem uma celebração de que a gente não quebrou o pau ali naquela hora. A gente já não entrou no certo e no errado do jeito que a gente entrava. A gente já mudou a dinâmica daquela relação. Então, para mim, isso assim, é um dos princípios, assim, uma das coisas que acontece. A outra coisa é que a gente tem uma ilusão, a gente tem várias ilusões, né, que colocam na nossa cabeça. Mas uma ilusão que eu percebo, que eu tenho também, é assim, é que o processo de aprendizado é linear. Eu vou aprender isso aqui e daqui para frente eu só vou para cima. E não é assim, a vida não é assim. O processo, ele é assim, ó, ele parece aquelas ondinhas do coração batendo, assim, vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. E aí, quando você entende que o aprendizado da comunicação não violenta o processo é esse. Um dia eu vou dar um passinho para cá, outro dia eu vou estar nervosa, eu vou estar cansada, eu não vou estar dando conta de fazer uma escuta tal, e vou lá para baixo. E vou voltar, regredir e tal. E quando eu entendo isso, para mim fica mais fácil entender que não é um processo que vai dar certo e que eu vou daqui para cima. Não, é igual a vida, a gente vai subir e descer. Uma outra coisa para mim que é super importante lembrar é que, para mim, a comunicação não violenta, ela tem muitos aspectos e ela cuida de muitas coisas. Mas uma coisa que ela cuida para mim, que é importantíssima, é o autoconhecimento. Então, quando você começa a estudar a comunicação não violenta, é um baita processo de autoconhecimento. E esse processo, ele dói, ele é dolorido, você começa a olhar para si, você começa a olhar para suas dores, você começa a olhar o que é aquilo, como que aquilo impacta em você. E tudo isso, além de ser dolorido, pode deixar essa sensação de que não está funcionando ou de que é difícil, por quê? Que é desafiador, e de fato é.
eu sempre falo que, para mim, quem estuda comunicação não violenta, quem gosta dessa prática, são pessoas que gostam de desafios, que gostam de remexer, que gostam de cuidar de si, que gostam de cuidar de, sabe, até dos seus traumas e de tudo que aconteceu para cuidar das relações. Mas eu acho muito lindo porque quem está nessa jornada, ela tá assim, ela já descobriu que não dá para mudar ninguém. A única pessoa que a gente consegue mudar é nós mesmas. Então, essa é a jornada da comunicação não violenta. E para mim, até a pessoa conseguir entender todos esses aspectos, demora um tempo. Então, ele não é um processo onde você entra num workshop, ou lê um livro, ou faz um curso e já fala, não, agora eu já entendi o que é comunicação não violenta. Até hoje eu falo assim, nossa, agora que eu estou entendendo o que é comunicação não violenta. Porque ela é um processo para mim, é uma filosofia de vida. Então, quanto mais você vai estudando, quanto mais você vai aperfeiçoando, mais você vai descobrindo outras coisas de você mesma. Então, eu acho que ter essas percepções, podem ajudar a colocar ela em prática e a entender que é um processo desafiador, cheio de obstáculos, que precisa de rede de apoio, que precisa de dedicação. Então, acho que tem tudo isso aí nesse aprendizado, aí, nessa jornada. E aí eu queria ler uma perguntinha aqui, que é da Estela Beirol, que é o seguinte, ó. Como falar sobre a comunicação não violenta com adolescentes que ainda não ouvem? Necessidade de silêncio, como na prática? Espera aí que eu acho que tem uma outra coisa aqui. Ainda não tenho o hábito da escuta. Falam porque não são ouvidos. Falam que não são ouvidos. É a continuação da pergunta. Bom, eu vou passar essa pergunta para a Lê, que gosta do tema adolescentes e crianças. Eu queria entender a pergunta, como é que é? Como falar... Como falar sobre comunicação não violenta com adolescentes que ainda não ouvem? Necessidade de silêncio, como na prática. E aí depois ela completou assim, ó. Ainda não tenho o hábito de escuta. Falam porque não são ouvidos. Falam que não são ouvidos, na verdade. Não, então, eu acho que é interessante, porque a gente, né, assim, como que eu falo de comunicação não violenta para uma pessoa que não se sente ouvida? Eu acho interessante que, assim, crianças e adolescentes tendem a responder mais aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala para eles. Aquilo do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não cola. Então, se a gente quer realmente mostrar comunicação não violenta para crianças e adolescentes, eu acho que o jeito mais fácil é a gente mostrar, a gente modelar, é a gente fazer, estar nessa presença, assim, cultivar essa presença, e aos poucos eles vão pegando sem nem a gente falar o que é. Quanto mais a gente fala, você precisa aprender comunicação não violenta, não, porque essa é a comunicação não violenta. Espera as pessoas, né, se interessarem. Isso vale para qualquer pessoa, porque senão as pessoas criam uma resistência. Parece que você está tentando catequizar ou colonizar. Todo mundo reage a isso. É como se você estivesse dizendo para mim, por exemplo, né, se você falar, você precisa aprender comunicação não violenta, que eu não sou aceitável do jeito que eu sou. Então, aí eu sinto falta de aceitação, de cuidado, de carinho, de gostar de mim do jeito que eu sou, que é uma coisa importante quando a gente está na família. E aí, nisso, eu acabo me fechando para essa tal de comunicação não violenta. Ela vira um símbolo de tudo aquilo que é anti-eu. Anti quem eu sou. E aí, só de escutar isso, eu já fico irritada e já não quero mais ouvir. Então, em vez da gente falar a respeito, é mais fácil a gente fazer, a gente escutar, a gente mostrar como é estar junto. E a gente vai se surpreendendo, e é muito louco isso, porque isso acontece mesmo, que quanto mais a gente consegue estar numa postura empática e cooperativa com crianças e adolescentes, mais essas pessoas respondem rapidamente e começam a fazer isso de volta com a gente sem nem saber. E, assim, a teoria da coisa. Eles não precisam da teoria da coisa, eles aprendem muito rápido. Que é seguro conversar com você, que você vai escutar, que você vai estar sem trazer conselho, sugestão, opinião, julgamento. Aprendem a estar numa postura colaborativa junto com você. Só que isso não é uma coisa fácil de fazer. Por quê? Porque, especialmente quando a gente está no papel de mãe e pai, é muita responsabilidade, muita coisa, muito cachorro latindo na nossa cabeça.
né? Ah, você vai deixar isso acontecer e no futuro como essa criança vai ficar e esse adolescente... Então a gente precisa do quê? A gente precisa de apoio. A gente precisa ter outras pessoas adultas com quem a gente troca, onde a gente esvazia, onde a gente acalma essa cachorrada toda, pra gente escutar aquele adolescente que está lá para fora do portão. Eu não sei se quando eu falo dessa coisa de cachorrada, isso está ficando minimamente nítido para qualquer pessoa que esteja fora da minha cabeça. Eu me preocupo com isso, que para mim essa é uma metáfora básica, que eu uso sempre. Então eu posso falar isso e nem ficar explicando. Mas não é muito assim, né? Não sei. Então vocês me avisam, né, gente? Se eu estiver falando um negócio meio críptico, um código. A cachorrada que a Lê está falando são as nossas vozes internas. Muitas vezes, quando a gente é pai e mãe e a gente está ali diante do nosso filho, de um adolescente, de uma criança, fazendo alguma coisa que não que está nos incomodando, a gente fica cheio de julgamento, querendo que ela faça o que a gente quer e tal. E aí tem aquelas vozes internas. E essas vozes internas, que a Lê chama de cachorrada, pode inibir a gente em ouvir empaticamente. Eu queria só complementar uma coisa que é o seguinte, tem uma armadilha que é o seguinte, às vezes quando a gente descobre a CNV, a gente fala assim, nossa, ela é tão maravilhosa, eu quero espalhar para o mundo inteiro. E aí a gente começa a educar as pessoas. Ah, isso daí não é um julgamento. Aliás, isso aí é um julgamento, isso está me desconectando de você. Ah, isso daí não é um sentimento. Ah, você devia fazer não sei o que, não sei o que lá. E aí, quando a gente tem essa postura, a gente acaba se desconectando das pessoas. Então, só para lembrar dessa armadilha que acontece muitas vezes no nosso mundo, né? A gente quer mandar para todo mundo, essa coisa é maravilhosa, e muitas vezes isso é um tiro no pé, né? Dentro do aprendizado aí. Paula, e aí? O que está passando por aí? Deixa eu só... Tem um pontinho que se a gente fala... Desculpa, Paulo. Mas é só que se a gente fala que a gente precisa de apoio, de escuta pra gente conseguir escutar outra pessoa, isso também funciona para as crianças e adolescentes da nossa vida. Quanto mais apoio e escuta a gente consegue dar para essas pessoas jovens, mais elas conseguem se abrir para escutar a gente. Lógico, você não faz isso para elas escutarem. A comunicação não violenta não é um meio para um fim, tipo assim, obediência. Eu quero que essa pessoa faça o que eu quero, então eu vou escutar. Não é isso. Mas é o que acaba acontecendo naturalmente. Quando você realmente está empaticamente com a pessoa, ela se abre muitas vezes, quando ela está preenchida de empatia, aquilo transborda dela e vai chegar em você. Muitas vezes é esse o processo e é assim que ele vai funcionar. Essa troca entre uma pessoa e a outra, de ouvir e se expressar, e ouvir e se expressar, porque a comunicação não violenta ela é expressão empática, é expressão autêntica, e não só escuta empática. Mas esse é um processo que envolve essa troca, né? Então, enfim, só esse ponto. Desculpa. Não, faz todo sentido. Inclusive, acolhendo assim, né, a dificuldade de fazer isso quando não se tem uma rede de apoio. Quando você nunca quebrou esse ciclo de ação e reação e de violência, né? Que fica ali nesse monte de brigas que costumam acontecer, principalmente entre pais e filhos, né? Então, é difícil quebrar. Vai exigir um esforço consciente. Vai exigir muita força de vontade e provavelmente vai exigir também que você tenha apoio de outras pessoas que já estão há mais tempo nessa caminhada, né? E que vão poder te dar uma escuta para que você possa realmente estar preenchida, né? Dessa empatia para você então poder prestar isso para os outros. Por isso que não vale a pena, gente. Não vale a pena, né? Mas vai ser muito difícil você fazer comunicação não violenta sozinho. Essa é outra questão que eu queria trazer nesse sentido né, por que eu não consigo aplicar a comunicação não violenta na prática? Porque você está tentando fazer isso sozinho, individualmente. Como a gente tenta fazer várias coisas nesse sistema patriarcal capitalista que diz que a gente tem que se bastar, que diz que a gente tem que ser autossuficiente, que diz que a autonomia é a melhor coisa que você pode ter na vida e que se você precisa de ajuda de outras pessoas, você está errado. Não, você não está errado. A gente precisa de ajuda o tempo todo. E não tem como você praticar a comunicação não violenta só com você, dentro, né, do seu quarto, sozinho. Você vai ali ter muito mais dificuldade de conseguir aplicar isso na sua vida. Então a gente precisa de comunidade. A gente precisa ter pessoas que vão estar apoiando a gente nessa caminhada, que vão segurar a barra quando a gente tropeça,
que vão dar escuta quando a gente está com o copo cheio, quando a gente está desesperado de ódio de outras pessoas. Isso tem esse lugar, acho que inegociável. Eu não sei, eu acho que eu não vi até hoje, se alguém souber de alguém que pratica comunicação não violenta completamente sozinho, conta pra gente que vai ser um estudo de caso extremamente interessante, mas até hoje a gente não conheceu. Por isso que as pessoas se juntam, para a gente conseguir, inclusive, nadar contra a corrente de relações tóxicas e violentas que né, muitas vezes são a maioria das relações que a gente tem do lado de fora. Então, é muito importante que a gente tenha essa movimentação em direção a essa comunidade, para a gente receber apoio, para a gente conseguir se ajudar a sustentar esse lugar de desconforto que é difícil e, ao mesmo tempo, abrir mais espaço. Tá baixo o meu fone, gente, para vocês? Falaram isso na outra live, né? Puxa vida. Bom, de qualquer forma, né? Terminei. Pedro, conta pra gente o que tá aí. Mandaram uma mensagem pra gente esses dias que era assim: como eu posso praticar comunicação não violenta se eu moro sozinha? E eu acho que isso tem a ver com isso que você está falando, né, Paula? Às vezes existe uma ideia de que, puxa, se eu moro sozinho não vai dar certo, eu não vou conseguir praticar, né? E muitas pessoas que moram sozinhas conseguem praticar porque elas fazem parte de grupos, comunidades, né, redes que praticam a comunicação não violenta. Um outro aspecto é assim, esses dias uma empresa entrou em contato comigo porque queria um workshop de comunicação não violenta. E aí eu fui fazer o briefing lá, né, que era a reunião de entender qual que era o cenário. E o cenário é que existem vários conflitos acontecendo, pessoas que trabalham juntas há muitos anos, e existem várias tretas rolando. E eles querem dar um dia de workshop de comunicação não violenta na esperança de que isso vai resolver os conflitos que rolam há 10 anos, né? Então, tem uma questão aí também que é a nossa expectativa e o quanto que a gente investe. Quanto que você está com disponibilidade para investir nesse aprendizado, nessa incorporação, né, da comunicação não violenta e quanto que você tem de expectativa, porque você vai investir um dia só com uma expectativa de ter um resultado que mude uma relação que dura muitos anos. Para mim não faz sentido. Alguma coisa vai acontecer, mas é uma sensibilização, né? E essa coisa de querer falar sobre a CNV para alguém, né? A pergunta antiga e a última pergunta que veio tinha a ver com isso, né? Eu quero falar, como é que eu falo sobre CNV para essa pessoa ou para essas pessoas? Às vezes não é o caso de você falar sobre CNV, às vezes até é o caso de você chamar alguém para te ajudar a mediar esse conflito. Não é o caso de você ficar catequizando a pessoa ou empurrando um conteúdo ali nela. Às vezes é o caso de você chamar alguém para te ajudar a gerenciar um conflito, gerenciar uma coisa que você não está conseguindo gerenciar. Né? E essa coisa da língua também, né, que a Lê, acho que foi a Lê que trouxe, de você olhar, acho que a Paula também trouxe alguma coisa assim, mas você olhar, como é que você olha para o aprendizado da comunicação não violenta? Quando a gente aprende uma língua, quanto tempo, gente, quanto tempo demora para aprender uma língua? Quanto tempo? Quanto tempo a gente demorou para aprender português? A gente fez um workshop de português e aí deu? Ah, não, a gente fez um curso de 6 meses de português e aí deu. Não, 1 ano de português e aí rola já, fluente? Pô, demora. Sinto muito, gente. Demora. Então, essa sintonia entre o quanto que você investe
e o quanto que você espera de resultado, eu acho que é importante, né? E tudo bem, faz parte. Eu não consigo aplicar a comunicação não violenta na prática. É uma sensação frustrante, é uma sensação de que você às vezes está fazendo alguma coisa errada e não sabe, que você é incapaz. Dá uma sensação de fracasso. Nossa, eu estou estudando esse negócio aqui, não vai para frente. Eu acho que eu sou burro, né? Vem tudo isso no processo, vem todos esses auto-julgamentos. E assim, faz parte isso vir tudo na cabeça. Até hoje em dia, às vezes eu penso essas coisas, entendeu? Então é uma coisa que não é que acontece só no início, eu acredito. Eu acho que acontece durante toda essa jornada de contato com a comunicação não violenta. Em algum momento você vai parar e falar: nossa, acho que eu não estou conseguindo fazer nada dessas coisas da comunicação não violenta que eu gostaria. Mas por isso que é importante também você ter contato com pessoas que te apoiam nesse momento que você vai cair, que você vai ficar mal, né? Que você vai se olhar e falar: poxa, eu não estou conseguindo fazer nada. Né? Às vezes você tá, mas às vezes você não tá fazendo do tamanho que você gostaria. Para quem que eu passo agora? Para Dani? Acho que é para mim, né? A gente fez uma confusão, mas pode ser para mim. Agora eu volto na rodada. É, Nossa, tem muita coisa interessante que vocês falaram e eu acho que tem uma coisa que me ajuda, assim, a continuar querendo aprender a CNV e a continuar a aprender as coisas que eu estou querendo aprender, que é a coisa de não comparar. Porque é muito interessante. Às vezes, né, na minha família, quase ninguém fez terapia, estuda comunicação não violenta, gosta de constelação familiar, que nem eu gosto. Então, assim, eu sou uma pessoa que vai em tudo quanto é lugar. E aí, muitas vezes, as pessoas olham para mim e falam assim: nossa, mas você nasceu assim. Esses dias eu escutei isso da minha mãe. Não, você nasceu assim, você sabe disso. E aí é muito interessante que quando ela fala isso, me dá uma sensação assim, não, primeiro, nossa, ela não sabe o quanto eu já ralei e me esforcei para ficar do jeito que eu tô. Sabe assim, de para conseguir lidar com as coisas do jeito que eu lido hoje, eu precisei ralar muito, estudar muita coisa e hoje em dia a comunicação não violenta me ajuda. Então, assim, e para ela também me dá uma certa tristeza, porque eu falo assim, não, você também pode fazer isso. Então, a comparação, ela é sempre uma coisa que não valoriza aquela pessoa que se esforçou e também desanima a pessoa que pode se esforçar também. Então, eu acho que isso já aconteceu comigo tanto. Acontece com várias coisas, assim. Quando a gente fala até de inglês e tudo mais, às vezes você está aprendendo, você vê alguém que sabe mais que você, aí você fala assim, ah, eu sou ruim. E aquela pessoa é maravilhosa. E aí você encontra alguém que sabe menos inglês que você, e aquela pessoa fala assim, ah, ela sabe, e eu não sei. Então, assim, eu acho que esse processo de comparar as pessoas ele pode desanimar a gente de colocar a comunicação não violenta na prática, pode desanimar. Ah, não vou nem fazer, porque eu nunca vou chegar naquele lugar. Então, é uma coisa que eu pelo menos, tento evitar nos meus aprendizados, porque sempre dá ruim, assim, eu desanimo quando eu faço essas comparações, assim. E, e você, Paula? O que mais que está rolando por aí? Sou eu de novo? Gente, que beleza. Deu uma movimentada louca aqui, né? Gente, acho que, né, já fazendo parte das minhas considerações finais pela hora, é, eu tenho a sensação de que para aplicar a comunicação não violenta na prática, né, e o porquê de algumas pessoas não conseguirem, né, terem mais dificuldade do que outras, é porque eu vou ter que abrir mão. Isso eu já disse até em uma outra live, mas isso eu acho uma coisa muito importante, porque foi algo essencial na minha vida, na minha caminhada. Eu vou ter que abrir mão de sentir aquela sensação gostosa, às vezes, de estar certa.
de apontar o dedo e falar: a culpa é sua, você é o culpado disso. Então, é- esse tipo de coisa, né, esse lugar de ganhar uma discussão em cima de outra pessoa, também é muito gostoso, gente. É uma delícia isso. É uma delícia você esmagar a pessoa com argumentos e aí a pessoa ficar ali naquele estado, né, de tipo assim, eu fui vencido. E aí você sai por cima, queixo erguido, nariz empinado. Então, acho que isso é uma coisa que, de certa forma, eu vou ter que abrir mão para eu entrar nesse outro lugar de conexão com a outra pessoa. E é um lugar que às vezes é prazeroso e que eu vou precisar, de certa forma, ressignificar esse prazer em outro lugar. Porque se eu fico apegada a essa ideia de que eu quero ganhar, exatamente, esse lugar novo é assustador, né? Esse lugar novo, eu não sei o que vai acontecer. Quando eu estou ganhando ou perdendo uma discussão, eu já sei o que acontece no final. A outra pessoa me pede desculpa, ela se sente culpada, eu saio por cima como uma pessoa certa, como uma pessoa que é a justa, como uma pessoa que é a que estava agindo corretamente, a pessoa de bem naquela situação, e a outra pessoa é o algoz, né? É o que fez mal, etc, etc. Quando eu abro mão dessas coisas, eu abro mão de coisas gostosas, exatamente. Só que, ao mesmo tempo, eu abro também mais espaço para conexão com a outra pessoa. Porque sempre que eu ganho, alguém perde. Sempre que eu saio com essa sensação gostosa da situação, alguém sai se sentindo terrível. Então, nesse lugar, é importante também ter essa consciência de que tem partes importantes desse processo da comunicação não violenta que vão ser meio desagradáveis. De eu não poder chegar e entrar nesse jogo de novo. Eu vou ter que olhar para o jogo e falar: eu não quero jogar esse jogo de ganha e perde, esse jogo de certo e errado, esse jogo de você é o justo ou o injusto, isso daqui que é o normal, isso daqui que é o anormal nessa situação, isso daqui que é o caminho que sempre é feito, como é que você está querendo fazer diferente disso? E então, eu vou ter que sair desse jogo e tentar jogar uma coisa diferente. É meio que esse o convite. O Marshall fala no livro, né? Eu acho essa frase bem interessante, né? Que ele fala que você quer brincar de quem está certo ou você quer brincar de fazer a vida maravilhosa, né? E eu acho que é bem sobre isso. Que aí eu vou ter que abrir mão de brincar de quem está certo, e tem coisas gostosas também em brincar de quem está certo, né? Só que essas coisas gostosas na brincadeira de quem está certo custam. Custam a nossa relação, custam a nossa conexão, custam o bem-estar da outra pessoa, e quando eu perder, vai custar o meu. Acho que isso é uma questão assim que fica importante para mim, para a gente conseguir aplicar a CNV na prática. E você lê? Lê agora? Confusão ali, né? Mas achei que esse ponto que você levanta é essencial, Paula, a coisa do certo e errado. Porque a gente vive numa cultura que busca segurança através de certezas, de certos e errados. E a CNV é um convite para a gente flutuar, a gente não ter essas certezas, a gente não ter esse pé no chão, a gente simplesmente estar com a outra pessoa, né? E é complicado, porque muitas vezes uma das coisas que impede que eu consiga aplicar a comunicação não violenta na prática é eu tornar a comunicação não violenta o novo certo, em vez de uma ferramenta para dissolver esses certos e errados, esse conceito, porque no fundo é baseado na cultura punitiva. Quem está certo ganha, quem está errado perde, é punido, né? Quem tem razão, não sei o quê. Então, assim, a comunicação não violenta, ela faz um convite para a gente ir além, a gente parar de buscar a segurança nessas certezas e passar a buscar a segurança, o cuidado daquilo que é construído quando a gente sabe o que está importante por trás disso. Né? Quando eu digo que assim, bater em mulher é errado e pronto. O que eu estou dizendo com isso? Porque para mim é muito importante que as pessoas não agridam mulheres, que homens não agridam mulheres. E de onde que isso vem? Isso vem da minha necessidade de estar segura, de ver mulheres seguras, né?
É menos importante para mim que a gente veja isso certo ou errado. O que é importante é o que? Essa segurança, esse cuidado, esse respeito à vida, à incolumidade física, ao bem-estar de pessoas que são mulheres, né? Então, assim, se eu saio do lugar de provar que está errado, eu vou para o lugar de como é que eu faço para cuidar para essas pessoas que estão cometendo agressões entenderem que isso daqui, ó, é importante para mim e para outras pessoas, que a segurança física dessas pessoas é importante. Então, assim, às vezes a gente fica tão fixado na busca de segurança nesses certos e errados que a gente abre mão até daquilo que a gente está tentando proteger. A gente sai debatendo e não consegue encontrar uma solução que realmente faz com que aquilo pare de acontecer. Porque se você for ver, por exemplo, em relação à violência doméstica mesmo, a quantidade de reincidência é enorme. Porque não basta você punir quando o cara continua achando que ele está certo. Você acha que ele está errado, mas ele não concorda com isso, né? Ou ele acha errado, mas faz mesmo assim, porque não sensibilizou. Então é disso que a gente está falando. É sair desse lugar de certo e errado e buscar lugares de construir cuidado, em vez de buscar lugares de construir segurança e punição. É quem vai ser punido e quem está seguro, quem está salvo, né? Então, acho que isso é muito bacana. Quando a gente transforma a comunicação não violenta num novo certo, ela vira um jeito da gente julgar as pessoas, ver quem está errado e buscar a punição. Não, essa pessoa é violenta, então agora eu vou escrachar ela, porque ela é violenta. E eu não percebo que a ideia não era essa. E não é que assim, porque a não violência ela não é a anti-violência, ela não está dizendo que a violência é errada. Ela só traz outras possibilidades, ela traz a consciência das escolhas que você tem à sua disposição, para você poder fazer escolhas que fazem mais sentido para você, se é isso que você quer, né? Então, assim, inclusive escolhas que incluem outras pessoas, que pensam em outras pessoas além de você. E não porque você é uma pessoa boa, mas porque quando você constantemente passa por cima daquilo que é importante para as outras pessoas, mais cedo ou mais tarde, isso vai se voltar contra você, né? A sociedade em que você tem menos igualdade social são também as que você tem mais crimes violentos. Isso não é uma coincidência, né? Isso é um jeito das pessoas gritarem que elas não estão bem, que elas não estão sendo vistas. E aí elas começam a agir de formas que não veem outras pessoas também. Então, assim, isso é um ponto interessante, né? Que se você quer aplicar a comunicação não violenta na prática, você é constante, é um esforço constante de desconstruir esse paradigma de certo e errado, de punição. E não é fácil, é um caminho para quem está nessa prática há anos, a gente ainda se pega ali e tal. Então, assim, é um olhar nessa direção de, ok, mas para além de certo e errado, quais são as coisas importantes que estão querendo ser cuidadas por essa pessoa, por mim, né? E como que a gente chega nesse lugar? E é aí que a gente realmente consegue encontrar a conexão que a comunicação não violenta busca, né? Porque tem isso, se você quer aplicar a comunicação não violenta na prática para as coisas serem do jeito que você quer, isso já não é comunicação não violenta, né? Isso é uma forma de manipulação, né? E tem um outro ponto só que eu queria levantar antes de passar a bola, que é o quê? A falta de carinho comigo. É muito difícil aplicar a comunicação não violenta na prática com outras pessoas quando eu não consigo olhar para mim com um pingo de carinho. Então, assim, comunicação não violenta ensina a gente que todo ato humano, deliberado, não deliberado, consciente, não interessa se é um pensamento, se é uma palavra, é sempre uma tentativa de atender uma necessidade que todos os seres humanos têm. Então, se eu gesticulo, por exemplo, minha necessidade de expressão, minha necessidade de compreensão, minha necessidade de ser ouvida, está tudo vivo aqui em mim enquanto eu estou falando, né? Eu não estou nem pensando nisso enquanto eu gesticulo, eu simplesmente faço isso, porque está na minha natureza fazer. É assim que eu faço, né? Mas existe essa tentativa por trás desse gesto. E se eu consigo olhar para mim nos momentos em que eu ajo de uma forma que eu não gostaria de ter agido, depois olhando e puxa, por que eu fiz isso? Por que eu estou fazendo aquilo? E eu encontrar essa humanidade em mim, eu consigo ter carinho comigo enquanto eu caminho na comunicação não violenta. Enquanto eu não cheguei naquele lugar que eu queria chegar, como o Pedro estava falando. Enquanto eu ainda não sou a pessoa perfeita que eu gostaria de ser, mesmo sabendo que a perfeição não existe, né? Então, assim, acho que é mais ou menos isso. Pedro.
quando a gente, assim, quando eu ouço alguém falar, ah, eu tento falar com essa pessoa, mas ela não me ouve. Ou eu tento aplicar comunicação não violenta na prática com essa pessoa, mas essa pessoa não me ouve. Aí eu fico me perguntando assim, ela não te ouve ou ela não te obedece? Porque tem uma diferença aí. E isso tem a ver com isso que a gente está falando. Você vai querer aplicar na prática para quê? Para que a pessoa faça aquilo que você gostaria que ela fizesse? Porque essa expectativa, quanto mais rígida ela tiver, mais você vai ter a sensação de que você não está conseguindo aplicar. Né? Então, essa é uma reflexão que eu acho importante. Uma outra reflexão que eu acho importante é o que é aplicar a comunicação não violenta na prática. Quando a gente consegue confirmar que nós estamos conseguindo aplicar, qual que é a sua métrica? O que precisa acontecer para você falar, ah, agora eu estou conseguindo? Porque às vezes você olha para uma situação e fala, ah, eu não estou conseguindo, ainda tem um monte de conflito na minha vida. Ou não estou conseguindo, ainda estou sentindo um monte de raiva. Gente, comunicação não violenta não está aí para sumir com os conflitos, sumir com os sentimentos. Né? Outro dia, eu ouvi uma pessoa falou para mim assim, ah, Pedro, você, né, especialista de comunicação não violenta, casa de ferreiro, espeto de pau, hein? O que eu entendi com isso? Eu entendi que essa pessoa estava decepcionada comigo, de alguma forma, porque ela esperava que eu tivesse uma comunicação diferente, né? E eu não sei exatamente o que está dentro da cabeça dela, mas muitas vezes as outras pessoas, quando elas sabem que a gente está estudando comunicação não violenta, ou mesmo nós, assim, quando a gente está estudando, que tipo de expectativa que a gente desenvolve sobre nós? É uma expectativa de que não vai ter mais desentendimento? Não vai ter mais briga? Não vai ter mais conflito, desconforto? Porque se essa foi a expectativa, ela precisa ser reajustada. Você vai continuar tendo tudo isso, né? E às vezes as outras pessoas não vão reconhecer o esforço imenso que você está fazendo para você pensar diferente, para você escolher as melhores palavras. Às vezes as pessoas vão olhar para você e vão achar que você não está nem se importando, que você está cagando para o negócio. Então, por isso que você precisa de uma rede que entenda o seu processo. Porque as pessoas que não estão acostumadas com a comunicação não violenta, muitas vezes elas não vão entender. Mas quem está no mesmo barco estudando a comunicação não violenta vai saber como é difícil. E vai pegar na sua mão e vai te apoiar quando você estiver assim, fritando, usando todas as suas energias para sair dos seus padrões de comunicação, para você se comunicar de um outro jeito. Então, isso é muito importante. Né? Comunicação não violenta não é sinônimo de harmonia sempre. Não é. Né? Comunicação não violenta ajuda a gente a desenvolver mais recursos para a gente se comunicar, para a gente se relacionar, para a gente lidar com conflitos. E, para terminar, então, dicas práticas. Um par empático, que a gente muitas vezes fala aqui, é uma coisa fundamental. É uma prática de escuta empática com uma outra pessoa que sabe o que é isso, que vocês vão se encontrar regularmente para fazer isso. Se você não sabe o que é isso, não entendeu o que eu falei, manda uma mensagem para a gente no privado que eu te explico. Mas um par empático é importante. Outra coisa, um ambiente que esteja respirando comunicação não violenta é importante. Veio uma pergunta recentemente para a gente. Como conseguir aplicar a comunicação não violenta sendo que eu frequento ambientes que não operam nessa lógica? É o que mais você vai encontrar no mundo. Pelo menos até hoje, né, 2023, o que mais tem é ambientes que não estão operando na lógica da comunicação não violenta. Então você precisa fazer parte de um ambiente que esteja, para você se recarregar, para você se apoiar. Né? E olhar para esse aprendizado como relação de fio dental, escovar os dentes. Né? Por que você passa o fio dental ou escova os dentes todos os dias? Porque você come todo dia. Você não faz um workshop de passar fio dental e aí fica anos sem...
Não, você precisa passar o fio dental e escovar o dente todo dia. Mesma coisa com a comunicação não violenta. Você tem conflito? Todo dia. Por isso que você precisa praticar todo dia, você precisa fazer parte de um encontro, né? Pelo menos um encontro semanal. Então, acho que é isso por enquanto. Diga lá, Dani. Eu posso só uma observaçãozinha sobre essa coisa do parempático. Gente, cuidado com a monogamia. Parempático. Não é só um par, tem milhares. Tá tudo bem você ter escuta de mais de uma pessoa, você dá escuta para mais de uma pessoa, sabe? Então, assim, quanto mais melhor, porque aí as pessoas ficam mais tranquilas de pedir escuta para você, sabendo que você pode falar não, porque elas têm outras pessoas para quem pedir. E você também fica mais tranquilo de escutar não, porque você tem outras pessoas para quem pedir. E você sabe que se alguém parar para escutar você, é porque essa pessoa quer te escutar. E não porque ela está com medo de você ficar sem ninguém te escutar, não sei o que, lá. E aí você fica se sentindo um peso, e aí não consegue pedir escuta. Então, enfim, só esse ponto. Muito bom. Só para Gente, complementar, posso só complementar uma uhum, coisa, Dani? Em relação ao par empático, que é assim, é importante você pegar uma pessoa para você fazer um par empático, uma pessoa que entenda o que está acontecendo. Entenda o que é comunicação não violenta, entenda o que é um par empático e esteja praticando, porque às vezes, mesmo a pessoa entendendo a comunicação não violenta, ela ainda não está muito forte ali na prática do par empático e o par empático é um lugar de vulnerabilidade. Então, dependendo de com quem você vai fazer, também isso pode ser delicado. Então, tenta ver se essa pessoa tem experiência com escuta empática, né? Geralmente, esse namoro aí antes de você começar, né, esse flerte da não monogamia aí, ele vale a pena você mapear bem quanto que essa pessoa tem de familiaridade com o par empático, o que ela entende. Teve um par empático que eu comecei recentemente, hoje em dia eu tô com 3. Teve um recentemente que a gente sentou antes de começar e falou assim, tá, o que você entende? Como é que você costuma praticar isso aqui? Né, vale isso, vale aquilo, como é que é? Para você sintonizar, para você ver se faz sentido. Porque é um lugar de vulnerabilidade, para você cuidar, para você também depois não se arrepender. Né? Diga lá, Dani. legal. Bom, estamos aqui nos últimos minutos. Vou só falar umas coisinhas. Assim, eu queria só relembrar que a comunicação não violenta não é ser zen, né? Porque muitas pessoas falam, ah, aquela pessoa é da CNV, ela é zen. Não! A gente não é zen, a gente explode, a gente tem raiva, a gente tem todos os sentimentos que todas as pessoas têm. Eu acho que esse tipo de rótulo, né, de julgamento, quando a gente encontra alguém que pratica, que estuda comunicação não violenta, eu acho que prejudica essa coisa da gente querer, né? A gente acaba se desumanizando, que é exatamente o contrário do que a comunicação não violenta está querendo trazer para nossas vidas. Então, o processo de CNV ele é um processo de humanização. Então, a gente está querendo trazer essa vulnerabilidade à tona, trazer esse processo de tirar as pessoas das caixinhas. Então, não acreditar que as pessoas que praticam comunicação não violenta são essas pessoas que nunca vão sair da casinha, que não sentem raiva e que estão sempre zen. Tem uma outra coisa que eu queria pontuar, assim, uma coisa bem simples que você pode fazer, que talvez possa te ajudar, que é assim, tem uma pergunta que é a pergunta básica da CNV, que é assim, o que eu estou sentindo? Ou o que aquela outra pessoa está sentindo? E num momento de explosão, eu sei que às vezes é muito difícil a gente voltar para essa pergunta, mas quando você estiver assim, tentando dar um passinho, lembra dessa pergunta, porque a CNV, para mim, ela está muito conectada com o processo meditativo. Então, quando eu estou ali numa situação desafiadora e eu consigo dar uma respirada, sabe aquele contar até 10? E lembrar dessa pergunta e colocar essa pergunta aqui por trás dentro da minha cabeça. O que essa pessoa está sentindo? O que eu estou sentindo nessa situação? Gente, só da gente dar essa parada, essa silenciada, essa, sabe, essa desacelerada e pensar nisso, a gente já afasta da nossa mente
aquele monte de coisa que está ali, aquela cachorrada que a Lê falou que está ali. É claro que não é fácil fazer isso, a gente precisa de rede de apoio, de tudo isso que a gente falou nessa live. Mas, quando está pegando fogo, peraí, para tudo. O que eu estou sentindo? O que será que aquela outra pessoa está sentindo? Esse é um exercício assim simples, que às vezes quando o bicho não está pegando tanto, quando está uma situação né, conflituosa, você pode lembrar. Tem uma outra coisa que eu queria lembrar, que é o seguinte, gente, não é fácil praticar comunicação não violenta, porque tem muitas mulheres que chegam na CNV e que falam para mim assim, ó, gente, é a primeira vez na vida que eu estou conseguindo olhar para mim. É a primeira vez na vida que eu estou conseguindo falar, nossa, eu tenho uma necessidade. Eu tenho uma necessidade de descanso, eu estou sobrecarregada. E quando isso acontece com uma mulher, e ela começa a expressar isso, o que acontece na vida dela? Às vezes ela fica pior do que ela estava. Por quê? Porque as pessoas que estão ao redor dela estão acostumadas com uma mulher que serve, com uma mulher que não fala que precisa de alguma coisa, com uma mulher que não fala, não, é uma mulher que está ali o tempo todo fazendo coisas para as pessoas. E essa mulher, ela começa a ser transformada em uma mulher que fala assim, olha, hoje eu não vou conseguir. Hoje eu não vou conseguir fazer isso que você está querendo. E aí isso pode gerar muita frustração nas pessoas e isso pode gerar mais conflito na vida dela. Mas são conflitos que, na minha opinião, valem a pena, porque você vai começar a se libertar de relações que estão te sobrecarregando, que não estão equilibradas entre o dar e o receber. Porque o que acontece? Quando a gente fala de relação, e qualquer tipo de relação, a gente precisa ter um equilíbrio entre o dar e o receber. E a CNV, ela é uma ferramenta, não é uma ferramenta, mas é uma metodologia, uma abordagem, uma filosofia que vai te ajudando a colocar equilíbrio nas relações, a olhar para você de um jeito muito mais carinhoso do que você foi ensinada a olhar. Então, acho que essa é a dica aí da live que eu deixo. E outra coisa, valorize as pequenas coisinhas que você conseguiu. Então, eu consegui não quebrar, bater de frente hoje com aquela pessoa que eu sempre bati. Já é uma vitória. Eu consegui não retrucar, não me justificar, não entrar de frente, não falou que eu estou certa e que o outro está errado. Já é uma vitória. Então, essas são as considerações finais aí. Queria saber se tem alguns lembretes aí durante da live, final da live, se alguém quer contar. Eu tenho um aqui, que é para quem quiser aprender a aplicar a comunicação não violenta na prática, dia 1º de junho a gente vai dar uma aula aberta sobre isso no Zoom. E nesse dia a gente também vai lançar a nossa jornada da CNV na prática, que vão ser encontros específicos para a gente botar a mão na massa, para a gente poder ajudar as pessoas que querem aprender, né, e aplicar no dia a dia. Então, 1º de junho a gente vai abrir as inscrições em breve para esse evento aí gratuito. E quem quiser ter certeza que vai receber esse link, entra na nossa lista de transmissão do WhatsApp, porque aí com certeza você vai receber esse link. Então, o link está na bio. O que mais? Mais alguma coisa? Para quem gosta de ouvir podcasts, a gente tem um podcast chamado Pode Colar, que também está na nossa bio. Então, se você gostou dessa live, se você quer ouvir mais conteúdos nossos, é só você clicar lá e ouvir. Ou então vai direto no Spotify, coloca Pode Colar. É um ícone verdezinho lá. Nossa, gente, tem um monte de podcast lá para vocês ouvirem. E se quiserem dar feedback, a gente gosta, manda aí no nosso Instagram. Olha a Neidinha aí, gente. Que saudades. Tem Queria Neidinha, agradecer. tem Sidoca, tem um monte de Um monte de gente. gente bacana aí da comunidade. Eu queria agradecer a participação de todo mundo que está aqui, a parceria Pedro, Paula, Lê, Neidinha, todo mundo que está aqui, que participou, que comentou, que mandou perguntas. E acho que é isso. Mais alguém quer comentar ou podemos nos despedir?
Um último lembrete que toda segunda e quinta a gente faz live aqui às 18h30. São essas lives que viram episódios do nosso podcast. Então, se você quiser participar, na segunda-feira que vem a gente vai ter uma live de casos reais. Inclusive, se você quiser, você pode mandar o seu para a gente poder analisar aqui à luz da comunicação não violenta. A gente pode dar uma mão nesse aspecto, né? Então, chama a gente no privado ou cutuca a gente que a gente te manda o formulário para você preencher. E se você quiser receber o formulário, você pode entrar na nossa lista de transmissão no WhatsApp, que está na nossa bio. Aí você vai lá, já fica lá, a gente manda o formulário, você preenche, e na segunda-feira é só acompanhar aí a resolução possível dessa sua situação. É isso aí. CNV na prática com a equipe Colar. Vambora, gente? Tchau, gente. Beijo. Boa Tchau, noite. beijos!